torcida vascaína, seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus amigos esse vídeo, dê o like para que o YouTube, o nosso vídeo consiga alcançar mais pessoas. E hoje nós vamos falar das últimas e principais notícias do Vasco. Vamos lá para um debate lá na ESPN. Vamos assistir esse debate lá da ESPN. E agora com vocês aí. Porque essa é a realidade. O Vasco do Pedrinho, e eu não digo o Vasco do Diniz, é o Vasco do Pedrinho, é chama-vexame. Chama-vexame. Porque o Vasco se transformou nisso. O primeiro jogo, um dos primeiros jogos do Pedrinho, quando assumiu ali, sentou na cadeira de presidente, algo que ele tanto queria, é aquele 6-1 para o Flamengo. Tudo bem que ali estava começando, o técnico, que era o Álvaro Pacheco, ele nem tinha contratado. Boina. E aí o tempo passa, o planejamento é para a temporada do ano que vem, é 2025, o Vasco vai se reforçar. O Vasco dá um dos maiores vexames, não só da sua história, mas de times brasileiros em competições internacionais. Aquele 4-1 para o Puerto Cabello, na Venezuela, em que não jogou nada também. Esse mesmo time aí. Era o Felipe naquele momento. O Felipe, o técnico. E aí o Pedrinho prometeu também, né? Falta aqui no Vasco gente que conhece de Vasco. Gente que é Vasco, que sabe o que é o Vasco. Isso é o Vasco que o Pedrinho queria? Um Vasco que dá vexame atrás de vexame, que mancha a história do clube no cenário internacional, que é isso que está acontecendo. Quando as pessoas que sentem falta do Vasco nesse cenário de competição veem o Vasco jogando a Sul-Americana, falam, é nisso que se transformou o Vasco? Um time que é massacrado pelo Del Valle, e o Del Valle é um ótimo time. Nos últimos anos, o Del Valle tem muito mais casca internacional, muito mais prestígio do que o Vasco pelo trabalho longevo. E ainda tem assim, um dos mais melhores times dos últimos anos. Sim, não é isso. Não, é um timaço. Perder para o Del Valle é normal, mas perder dessa maneira, tomando 33 finalizações, o Léo Jardim fazendo milagre, pegando pênalti para evitar uma goleada histórica. E 13 finalizações na direção do gol, maior número da competição. O Léo Jardim fez 9 defesas, Eugênio. E não fosse pelo Léo Jardim, o pênalti, era para ter sido 7, 8. Não seria absurdo. Tem a expulsão do Piton, mas da maneira que o Vasco jogou, com os jogadores em campo, perderia e seria goleado de qualquer forma. Então, o Vasco se transformou nisso. Um clube em que o vexame é normalizado, em que as promessas não são cumpridas. E aí, Edu, eu entro numa outra parte que é ainda mais triste. A gente sabe que a situação do Vasco vem de mais de 20 anos, o torcedor sofrendo, mas nos últimos 5 anos, pegando esse recorte, entre times grandes, não teve torcedor que sofreu mais e foi mais iludido do que o vascaíno. Porque, olha só, o Vasco na segunda divisão, numa draga, 4º rebaixamento, pela primeira vez fica 2 anos seguidos na Série B, chega a SAF. Nossa, agora a SAF o Vasco vai, 777, um desastre completo. Nada dá certo, um caos, era uma fraude empresarial. Depois, assume o Pedrinho. Poxa, o Pedrinho, cara ídolo, jogador que conhece o Vasco, tem DNA. Até aqui, uma decepção total também. E eu digo até maior do que a 777, porque o que o torcedor esperava com o Pedrinho? Pô, talvez não vai ter dinheiro, mas vai ter gente ali que sabe do que o Vasco precisa. E o Pedrinho contrata jogadores como o Maurício Lemos. Maurício Lemos estava escanteado no Galo, não jogava, e o Vasco contrata para ser solução. O Lemos foi contratado para ser titular, hein? Entrou como reserva, foi aquele desastre, mas ele era o nome do Pedrinho para a zaga. E aí, mais do que isso, Edu, o torcedor... Mas também Lemos entrou na enrascada, né? Porque o jogo, na verdade, Piton já foi expulso, né? Então o jogo já ia para outro andar, né? O jogo já estava perdido praticamente, porque Piton foi expulso, aí teve que mudar a formação todinha, e aí Lemos entrou. É necessário testar Lemos também em outro jogo, de 11 para 11, com a tática desde o início, testando ele desde o início para a gente ver, para a gente ter uma opinião a dar também em relação a Maurício Lemos. Tenta se apegar à mínima coisa possível. Então o Vasco, naquele jogo contra o São Paulo, deu uma boa resposta.
time jogou bem, foi o melhor jogo do ano disparado. O que o torcedor pensou? Pô, os rivais estão indo jogar o Mundial, mas a gente está focado no nosso aqui. A gente, na volta, o time vai melhorar. O time piora, absurdamente piora e dá mais um vexame. Coutinho, como o Eugênio citou... Não, parece que o Vasco nem treinou esses 30 dias, né? Ficou sem treinar, porque voltou pior. Aquele jogo do São Paulo só foi pra iludir a gente. Só pra iludir a gente. Pô, Coutinho jogou como há muito tempo não jogava, protagonista, criando situações. No primeiro jogo já se machuca. Então, o vascaíno hoje é um torcedor que não tem direito a ter esperança, que não tem direito de sonhar, porque o mínimo sinal de suspiro já é abreviado de forma espontânea e sem a menor sequência. Há quanto tempo? E aí a gente vai lembrar de 2011, 2012, em que o Vasco chega nas quartas de final da Libertadores, 2011 ganha a Copa do Brasil, mas há mais de 10 anos o torcedor do Vasco não vê o seu clube protagonista, não vê o seu clube dando orgulho. E o pior, nessa situação aí, o que está acontecendo, o torcedor do Vasco continua, vai aos jogos, lota São Januário, mas aos poucos vai perdendo ânimo. Porque se o Pedrinho, que tanto prometeu, não está entregando nada e, pior, ajudando a manchar o nome da instituição, e eu nem cito outras coisas, tem várias situações. Até a presença do Felipe no Vasco hoje é completamente injustificável, como auxiliar, como diretor, como treinador, e isso até hoje não se explica, mas é um torcedor, Edu, muito machucado e que vejo que... Alguém consegue citar um caminho para o Vasco? Ah, não, tem um caminho aqui que isso aqui é a esperança. Eu não consigo. Já tentou várias coisas diferentes, vários técnicos com diferentes características e nada funciona, nada dá certo. O time só dá vexame. É isso aí, galera. Esse aí foi o comentário aí da ESPN em relação à derrota que o Vasco teve, né? E agora nós vamos lá para a TNT Esportes, onde eles estão falando do nosso Vascão aí, se dá para considerar o vexame aí, dá para considerar aí muito o vexame aí do nosso Vascão contra o Del Valle. Vamos lá assistir aí esse debate, esses comentários deles aí. Vamos lá, galera. Brasileiro sem susto, esquece o negócio sul-americano aí, mano. Pra vocês, qual que é o real Vasco, né? Porque antes da parada ainda tinha uma situação de que, pô, tá dando uma resposta, o trabalho do Diniz no começo ali, embora não talvez em resultados, mas em desempenho, tem alguma coisa. Teve o jogo com o São Paulo, que foi um bom resultado do Vasco da Gama. Qual que é? Aquele ou é esse aí? De repente, mais uma vez, mais um ano, se matar aí contra o rebaixamento e não ver muita perspectiva? O Vasco dos últimos anos é mais esse, né? Muitas vezes mais esse. Eu acho que tem 3 mentiras que a gente precisa desmistificar do Vasco. A primeira, acho que é o Vasco do momento, pós-São Paulo, o Vasco padrão dele em 2025 e 2024, 2023, nos últimos anos. Não é o do jogo contra o São Paulo. Ele jogou muito bem, realmente, foi um baita jogo contra o São Paulo, mas não é. A outra mentira é que o Vasco não tinha dinheiro e aí teve que montar um time de qualquer jeito, porque se você pegar Adson, 5 milhões de euros, David, 2,5, se não me engano, 3 milhões de euros. Isso aí arrebentou. Nuno Moreira, mais 3 e pouco, 4 milhões de euros. Garré, João Vitor, 30 milhões de reais no João Vitor, 5 milhões de euros. Enfim, vários dos mais jogadores desses caras que estão entrando em campo e estão atrapalhando o Vasco dia após dia, custaram muito dinheiro. Esse time custou pra lá de 300 milhões de reais, tá? Então, esse é um outro ponto que o Vasco esse time não foi barato de ser montado. E a terceira mentira... Mas eu acho que pra padrão do futebol hoje também não tá perto dos outros investimentos. Não tá perto do Flamengo. Mas tem muito time na Série A do Campeonato Brasileiro que gasta muito menos. De São Paulo, não. Tudo bem, mas o Vasco não pode gastar 300 milhões de reais e ter esse time. Não, mas essa é a questão. Que eu não acho o time titular do Vasco tão ruim assim, ó. É muito dinheiro gastado errado demais. É dinheiro de gastar errado demais. Gente, 300 milhões de reais dá pra montar um time bem melhor que o Vasco. É claro também que o Vasco não é um time tão ruim. Na verdade, eu acho que o Vasco é mal treinado. Tem algumas peças que são ruins. Mas o Vasco dava pra ser bem melhor do que né? Eu acho que é um time que não Eu acho o elenco do Vasco muito problemático. O acho elenco, fraco. sim. Elenco fraco. E o time titular tem vários problemas também. O time titular tem vários problemas. Eu acho o Nuno um baita no acerto. Eu acho o Ryan bom jogador.
Eu acho um bom dupla, jogador. o Hugo Moura e Tietchan eu acho um problemaço como dupla de volante. A zaga do Vasco é zero confiável. Sim, mas Estamos falando de 4 jogadores que são zero confiáveis no time titular. Então, aí, E só pra fechar, tem a terceira mentira, que é... E aí eu acho que entra um pouco disso, que é o Pedrinho falar que é um time de G8. Não, aí é loucura. Aí eu acho... Aí eu acho um vexame, um acho que é vergonhoso. pior isso, Aí eu acho... Não, isso que o Pedrinho falou aí, pelo amor de Deus, viu? Nunca que é um time de G8. Nunca que é um time... Ele viajou legal aí, Pedrinho viajou legal nessa fala dele aí. vergonhoso. O Pedrinho vira a público, meter uma bravata desse nível de falar que esse time é um time de G8. Gente, se tem uma coisa que o Vasco não é um elenco de G8. E aí eu acho que você vende uma ilusão pro torcedor. Isso aí. Que ele acaba acreditando. Querendo ou não, às vezes o torcedor já tá meio calejado, né? Mas eu acho que nenhum torcedor que escutou isso falou, não, o Pedrinho tá certo. Tudo bem. Mas eu acho absurdo o presidente do clube mandar dessa. Ainda mais o concordo com Pedrinho, você. que defendia e acho que defende na vida particular algo completamente diferente disso. Sim. Então eu acho, são 3 mentiras que a gente precisa desmistificar do Vasco. O Vasco foi caro, o Vasco não é um time de G8 e o Vasco não é o time que jogou contra o São Paulo em sua maioria. Colocando tudo isso em conta, daqui a pouco eu sei que tem superchat sobre o Vasco, mas pra fechar aqui, VS. Aí você traz o Fernando Diniz. Ele é o técnico, entre aspas, ideal, certo, para esse momento do Vasco? Eu acho que o Pedrinho ficou, em alguns momentos, e até falou sobre isso, né, que em alguns momentos ele pensou no que ele ficou na dúvida entre o que acredita de futebol e ser o pragmático que talvez um clube, em alguns momentos, precise. E ele foi pragmático no ano passado, foi pragmático nesse ano, quando escolheu o Carille, e daí agora ele estava fazendo o que ele acredita. Só que a gente sabe que o trabalho do Fernando Diniz, ele pode demandar tempo, ele pode... E ele precisa de respaldo, ele precisa de entendimento do que é. Acho também que o elenco do Vasco tem bons problemas, quer dizer, bons problemas, tem muitos problemas quando você pensa no elenco como um todo. Acho que o time titular não fica a dever ali da média do Campeonato Brasileiro. Acho que esse time titular do Vasco não deveria ter sofrimento para ficar na primeira divisão, por exemplo. Mas, quando você começa... E aí esse é um ponto, né? Quando você joga a Vera numa Sul-Americana. Por quê? Porque o teu torcedor quer um título. O teu torcedor precisa de um título. O Vasco não ganha um título desde 16, né? E foi Carioca falado- 16, né? Título grande desde 12. E foi falado pela diretoria que seria 11, prioridade, né? né? 11, A Sul-Americana. Então. Tem esse ponto. Aí o torcedor do Vasco está sedento por um título. O Vasco não ganha um título nenhum desde 16. Se você excluir estadual, não ganha um título desde a Copa do Brasil de 11. O torcedor está carente de um título. Aí você tem que olhar para o brasileiro. E aí tem as Copas, né? Tem Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil. Hoje, talvez, dependendo do que acontecer, talvez ganhar uma Copa do Brasil seja mais difícil do que ganhar uma Sul-Americana. Embora você tenha muito brasileiro na Sul-Americana, né? Você pode cruzar ali, se o Bahia passar, pega o Fluminense, então já vai se matar um brasileiro ali. Tem Grêmio na chave, tem Atlético Mineiro na chave, e por aí vai. Então, mas enfim, e aí você fica nessa ânsia. Pô, meu torcedor, o clube precisa de um título, um clube do tamanho do Vasco, grande como o Vasco precisa de um título. Então vou ter que dar uma olhada numa Copa, vou ter que dar uma moral para a Copa do Brasil, dar uma moral para a Sul-Americana. Aí você, numa dessa, pode faltar no brasileiro, porque o elenco, como a gente aqui, não é tão bom. Então, mas acho que é isso, acho que a realidade o grave disso é que eu falo assim, quando virar SAF melhor, o pessoal fala brincadeira. O Vasco já virou uma SAF. E ainda corroborando Mas a SAF do Vasco, pelo amor de Deus, também, né? Vamos lá, né? A SAF do Vasco aí foi um erro muito grande em não pesquisar direito para quem você ia vender o Vasco, né? Infelizmente deu errado aí. E agora vamos tentar vender certo agora, né? Nosso Vasco aí. momento de como as coisas não dão certo pro Vasco. Na hora que o Vasco virou SAF, ele virou uma SAF que não tinha nenhuma capacidade. É isso. Né? Até na SAF o Vasco foi errado. O Cruzeiro da SAF, o Cruzeiro já está na segunda SAF, que é do Ronaldo e depois agora do Pedrinho. A do Ronaldo cumpriu o que queria, que era evitar que o clube... estruturar minimamente, evitar, vale lembrar, a SAF do Ronaldo evitou que o Cruzeiro caísse para a terceira divisão. A realidade é essa. Então, a SAF do Ronaldo foi um fracasso. Não foi um fracasso. A SAF do Ronaldo tinha um objetivo e o objetivo foi cumprido. E o objetivo não era transformar o Cruzeiro para bater de frente com a elite do brasileiro. Não era. O objetivo era fazer o clube continuar existindo. Nisso a SAF do Ronaldo foi bem competente.
entregou na mão do Pedrinho, que esse sim tem capacidade de investimento para botar o Cruzeiro onde o Cruzeiro está brigando para ser campeão brasileiro. Entrou a SAF do Botafogo, que também tinha primeiro momento de não deixar o clube patinar mais do que estava, já deu o resultado. Então, assim, e aí... A SAF do Vasco, se vocês lembrarem, até o tempo de fechar ela foi terrível, porque não sei se vocês lembram. Ela fechou quando fechou a janela. Ah, é verdade. Lembra? Exatamente. Lembra? O Vasco, o negócio era tão amarrado. Aí eu vou falar com o Vascaíno também, mano. Ou pra ter zica, porque assim... Pode crer. Eu lembro que era uma Exatamente, situação que se tivesse fechado uma semana antes, já poderia ter entrado o dinheiro exatamente. pra fazer contratação. Até a hora de fechar a SAF, pegou. E depois a gente... Meus amigos, a gente sofre, viu? A gente sofre demais. Até igual o cara falou aí, até na hora de fechar a SAF, aconteceu enrola. Infelizmente, o dinheiro não entrou, né? Da janela, né? Pra já ser investido, né? Mas vamos lá agora para o GE. O GE, vamos ver a reportagem agora do GE. Como foi esse debate aí do nosso Vascão? Vamos lá. Eles sabem, mas eu acho que essa diretoria tem uma coisa de... Como é que eu vou chamar? Autoestima. Eles têm autoestima muito elevada em relação a conhecimento de futebol. Eles têm certeza de que eles são os maiores conhecedores de futebol que existem e que eles não precisam pegar feedback com ninguém. Cara, o que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo de certo? O que precisa mudar dentro do clube em relação a futebol? O Pedrinho é um cara muito confiante. Eu sei que o Pedrinho entende futebol, tá? A gente viu. Ele mostrou o conhecimento dele. Não vou nem falar antes, mas como comentarista ele era muito bom no que fazia. Mas é muito diferente ser comentarista e ser presidente de clube. Presidente cuidando do futebol, né? Coisa que ele não foi eleito pra fazer. Mas ele cuidando do futebol. O Felipe também é um cara que é difícil achar um bom trabalho do Felipe desde que ele parou de jogar, né? Ele tem muita dificuldade ali de se realocar com alguma competência em alguma função no futebol. E apenas em clubes pequenos também, né? E hoje ele é um cara importante na diretoria. E agora a gente tem no Vasco um cara de Portugal que veio, e vamos ver o que ele conhece. Parece ser um grande conhecedor de mercado, mas a gente não sabe de negociação como é que é, se ele é um bom negociador, e qual é a situação financeira, qual é a capacidade dele de se adaptar à situação financeira do Vasco. Qual é a situação, a gente sabe que é horrorosa. E nesse momento, é urgente contratar zagueiro. Falei pra caramba, pra dizer essa frase pra você, João Almirante. É urgente que o Vasco contrate pelo menos um zagueiro pra chegar e ser titular desse time. É urgente que contrate um zagueiro, a gente já fala isso aí há algum tempo, acho que deveria sim ser considerado uma prioridade, mas não só o zagueiro, né? Precisa de mais ali, precisa de opções para o meio, para o ataque, até porque as opções que o Vasco tem hoje no banco parece não ter nenhuma confiança do Diniz, né? O Diniz prefere fazer qualquer negócio ao invés de olhar para o banco dele e sacar alguém. No jogo contra o Botafogo ele tirou o Alex Teixeira para botar em campo. Acho que isso dá bem a dimensão do... Pelo amor de Deus, Diniz, Alex Teixeira nem deveria estar mais no Vasco. Alex Teixeira já era para ter saído do Vasco há muito tempo. Como é que Garré fica atrás de Alex Teixeira na opção de entrar? Diniz, acorda pra vida, Diniz. Do nosso problema. A janela tá correndo, né? O Amodeu, sempre lembro aqui, chegou a dar uma entrevista dizendo que queria que o time já se reapresentasse aí nesse retorno com reforços. Contratamos um que ainda não está disponível e, desesperadoramente, a gente não ouve nem sequer mais especulações agora nesse momento, né? O Vasco está aí sem fornecer nenhum tipo de notícia ou expectativa para a torcida de que vai ser reforçado, né? Principalmente reforçado da maneira que a galera gostaria, né? Eu acho até que até o fim da janela vão chegar alguns jogadores aí, 2 ou 3, mas também tenho uma baixíssima expectativa sobre os nomes que vão chegar. Torço para que cheguem aí e acrescentem. Lembro da janela de 2023, né? O impacto que alguns jogadores causaram, e como o Paulinho e o Verratti, que a gente também nem conhecia, né? Já eram os caras desconhecidos e tal, mas que chegaram e conseguiram ajudar muito, né? Serem fundamentais ali. E agora eu acho que a gente precisa de algo parecido e também
do Diniz potencializar essa turma, né? Tinha uma expectativa da parada do Vasco, eu tinha, pelo menos, do Diniz ter conseguido consolidar alguma coisa ali no Vasco. Fizemos um jogo muito ruim com o Botafogo, né? E especialmente no segundo tempo. E ontem, cara, aí, apesar de eu... acho que o Diniz, como comandante, ele tem sempre alguma responsabilidade, mas ontem o senhor Lucas Piton deixou todo mundo na podre, inclusive o treinador, né? Que tinha montado ali uma estratégia, 2 atacantes e tal, e que durou 10 minutos. Não sei, repito aqui, se continuasse, se o Piton não fosse expulso, de repente a gente perdia também. Eu acho que era o resultado mais provável, apesar mesmo que a gente ficasse com 11 contra 11. Mas nunca saberemos, né? Enfim. E agora tem até setembro aí para se mover nessa janela. E assim, eu lembro também que a gente comentava antes da parada, seria parar fora da zona de rebaixamento, né? Para ter uma tranquilidade maior ali, uma atratividade maior também no mercado. Mas o Vasco destruiu isso, mesmo não estando no evento. Quem que olha para o Vasco agora e fala, olha aí, ó, vou para lá, vou pro Vascão lá, que é boa, né? Ontem eu tava pensando nisso, será que não foi... É isso aí, galera. Eu acho que Pedrinho agora, ele tem que sentar agora com toda a parte de coordenação do Vasco aí. E com o Felipe ali e com o diretor de futebol ali pra ver qual rumo vai ser traçado agora em relação a contratações, se for tirar jogadores, dispensar jogadores, é a hora de dispensar, vender jogadores e montar um novo elenco agora nessa janela, porque senão, infelizmente, nós vamos brigar para não cair, mais um ano brigando para não cair. E é o que nós não queremos mais. Eu acho que o Vasco tem que mudar o patamar, tem que mudar a visão, porque todo ano é com essa briga para não cair. Já tá complicado. É igual o pessoal falou, os rivais nem estão mais batendo resenha do Vasco, porque já se tornou algo chato a resenha, porque tá se tornando algo já comum, o Vasco nessa má fase. É isso aí, galera. Espero que tenha gostado. Se você gostou, aí deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe nos comentários aí o que você achou. Deixe sua opinião aí, o que você achou do comentário da galera aí. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.